Olá, a paz a todos, Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é: em qual lugar você tem andado? E a palavra do Senhor, que me dá base para falar sobre isso, está no livro de Mateus, seu capítulo 4, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que vai nos dizer assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos, o mundo e a glória, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrar e me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que palavra, né? Até Jesus foi tentado pelo inimigo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, né? Um Espírito com E maiúsculo, que significa que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto e permaneceu em jejum por 40 dias e 40 noites. E ele sentiu fome, sentindo fraco, o inimigo veio tentá-lo. Como vem tentar a você e a mim? Por onde você tem se permitido andar, ir, frequentar? Aqui o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, porque ali, a partir dali, ele começaria a obra dele. Onde nós temos nos permitido estar ou frequentar? Aqui Jesus, mesmo no momento de fraqueza, mesmo no momento ali, imagina 40 dias de jejum. A gente ficando algumas horas, já ficamos irritados, já ficamos meio sem noção do que estamos fazendo. Imagina 40 dias. Ah, mas ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, sim. Mas ele veio a este mundo com poder para fazer pelas pessoas, mas não por ele mesmo. E passou as mesmas angústias que nós passamos. Por onde nós temos andado? Por onde nós temos andado nos nossos momentos de aflições, de angústia? Por onde nós temos andado quando estamos preocupados, querendo resolver as coisas do nosso jeito? Quem nós temos ouvido? Aqui, Jesus ouviu o inimigo ali, porque ele foi falar com Jesus e foi tentá-lo. A quem estamos dando ouvidos? Quem temos permitido falar a nossa mente? E pior que isso, estamos levando isso para o coração? Estamos levando isso para o nosso espírito? A
palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai a todo instante. Temos que ter cuidado nos caminhos que temos andado. Temos que ter cuidado com quem estamos falando. Temos que ter cuidado com quem estamos sendo aconselhados. Jesus foi aconselhado pela palavra de Deus. E na hora do conselho do ímpio, do errado, do inimigo, ele teve sabedoria mesmo numa situação difícil ali no jejum, na fraqueza, na fome. Ele teve sabedoria e discernimento para não cair na armadilha do inimigo. Ele soube permanecer nos caminhos de Deus. Nós sabemos? O inimigo tinha coisas para oferecer. Nós vimos aqui. Primeiro ele deu direções para Jesus. Se você é o Filho de Deus, por que não dá ordem para transformar essas pedras em pães? Se você é o Filho de Deus, por que não pula desse penhasco? Porque a palavra dele diz que ele nos sustentará por suas mãos. Nos sustentará em situações difíceis. A palavra de Deus nos dará direções que muitas vezes são melhores do que o alimento ali num momento de aflição. Quem pensa em comer num momento de aflição? Quem pensa em beber num momento de angústia? Mas nós pensamos em fazer as coisas do nosso jeito e nos envolver com coisas que não é para nos envolvermos. Se pegarmos aí na história do Senhor, quantas pessoas fizeram pacto com outras pessoas, ou pior, com o inimigo, e saíram da direção de Deus? Acabe, por exemplo, que se casou com Jezabel, que era uma pessoa que adorava outros deuses e que faziam pactos e propósitos terríveis, sacrifícios de pessoas, de crianças. A idolatria dela tirou Acabe do caminho do Senhor. Acabe era uma pessoa do povo escolhido, da nação de Abraão, um rei, saindo dos caminhos do Senhor. Não porque tinha necessidade de nada, ele não tinha necessidade de nada, mas ele se permitiu se envolver com quem não era para se envolver. E o povo de Israel pagou por isso. Sofreu com as escolhas de Acabe. Quantas pessoas estão sofrendo à nossa volta por conta das nossas escolhas? Ah, mas ele escolheu o inimigo, sim, porque ela representava o inimigo, hein? Ela representava tudo que Deus não aceitava. Esses sacrifícios de tolo, essa idolatria a outros deuses. Então Acabe fez um pacto com Jezabel, mas fez também com o inimigo. E ele não precisava de nada disso, porque nada faltava a ele, ele era o rei. Para que foi se envolver com estas coisas? Mas ele fez. Em um determinado momento, Deus ainda lhe deu a oportunidade, o exortou. Disse que ele morreria de uma forma terrível e ali ele se arrependeu por alguns minutos. Ele sentiu remorso, né? Porque o arrependimento genuíno transforma, nos muda de direção. Mas ele só sentiu ali um remorso que durou pouco tempo e logo depois ele já estava cometendo as mesmas coisas. Ele teve a oportunidade. Quantas outras pessoas? Saul, por exemplo. Saul seguindo as próprias vontades, não ouvindo ali o profeta Samuel, não seguindo as direções, os mandamentos de Deus, decidiu fazer as coisas por ele mesmo, e Deus tirou a unção dele. Não tirou o reinado, mas tirou a unção. E quando Saul conheceu ali Davi, que virou, na visão de Saul, virou uma ameaça para a vida dele, começou a ir ladeira abaixo, fazer as coisas pela própria vontade, perseguir Davi, e morreu de forma trágica. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é ruim? Porque Deus pune? Não. Pelas escolhas dele. As nossas escolhas nos levam a caminhos de ruína. Por onde você tem andado? Por onde você tem permitido pessoas te levar?
Os faraós aqui, faraó do Egito, que não queria deixar o povo de Deus sair e sofreu até a última consequência, até a última praga, para decidir ali fazer algo diferente. E mesmo assim, depois que libertou o povo, depois que permitiu que o povo fosse embora, ainda foi atrás. Tomados pelo próprio ego, pessoas tomadas pelo próprio ego, pelas próprias decisões, indo por caminhos de ruína. Quando a palavra de Deus dá direções, ainda que você ache a palavra de Deus só um livro bonitinho, um livro de direções, ou sei lá, se nós apenas seguirmos o que está aqui, já estaremos num lugar de bênção, já estaremos em lugares bem diferentes daquilo que você e eu podemos tomar de decisões para seguir. Jesus não. Jesus escolheu caminhar com Deus. Ele escolheu seguir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E a Bíblia, o livro sagrado, é a palavra da boca de Deus. Pule deste penhasco, porque Deus vai te socorrer. Não colocarás o teu Deus à prova. Sim, Ele nos levantará por suas mãos, mas não por testarmos se Ele vai fazer ou não, mas por obedecermos. Não é colocar Deus à prova, é nos colocar à prova para ver se passamos no teste. Nós que temos que ser colocados à prova a todo instante para permanecer na palavra do Senhor, como Jesus permaneceu. Ele escolheu Deus, escolheu a palavra de Deus. E olha que bênção, ele escolhendo a palavra de Deus, escolheu os 12 apóstolos. E ele escolhendo os 12 apóstolos, escolheu você e eu. Porque ele veio a este mundo por você e por mim, pelos apóstolos. Lá em João 17, a oração mais linda que existe nesta Bíblia, que existe na palavra do Senhor, na minha visão, porque é a oração de Jesus Cristo, perto dos seus últimos dias, ele pede a Deus para que Deus devolva a sua glória. A glória que ele tinha mesmo antes de nós existirmos. Ele pede a Deus para que Deus cuide dele, para que Deus devolva a glória. Mas ele pede a Deus também para que cuide ali dos apóstolos. Os apóstolos ainda vão ficar na terra e fazer a obra. E Jesus diz, eles estão no mundo, mas eles não pertencem mais a este mundo. E estando no mundo, cuide deles. Estando no mundo, proteja eles. E quando eles partirem desta terra, que eles possam estar ao meu lado, para ver a minha honra e a minha glória. Jesus orou pelos apóstolos, para que eles fossem salvos, assim como Jesus estava sendo salvo por Deus. Ele orou pelos apóstolos para que os apóstolos estivessem e estão ao lado de Jesus. Porque Jesus pediu por eles. Mas Jesus pediu por você e por mim também. Porque a palavra do Senhor lá, em João 17, leia para você confirmar. A palavra do Senhor vai dizer: eu clamo também por aqueles que crerem na palavra que eles, os apóstolos, levarem a meu respeito. Então, quer você acredite ou não, Jesus orou por isso, por você e por mim, nos dias de hoje. Se você crê na palavra do Senhor, se você crê nas revelações do Novo Testamento, nas revelações do Velho Testamento, na palavra de Deus, que vem da boca de Deus, como Jesus disse aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus, que é a Bíblia. Ele creu. E ele orou pelos apóstolos. E ele orou a Deus por você e por mim. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus, se você crê
na salvação através de Jesus. Ele ora por mim e por você, para que nós estejamos ao lado dele nos céus. Por quais os caminhos nós temos andado? Com quem temos andado? Qual é o lugar que queremos ir? Existe um louvor que vai dizer assim: leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutaremos um momento. Ore para Jesus assim. Convide a Ele para estar com você em um momento só seu e dele. Dedique-se a isso, dedique-se à palavra de Deus, dedique-se a buscar. Qual é o melhor lugar para estar? Aos pés de Jesus, ao lado de Deus, seguindo a sua palavra. É o melhor lugar onde podemos estar. É a melhor companhia que podemos ter. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para que ele meditasse e iniciasse a sua obra. O inimigo testou Jesus no deserto, no momento da sua fraqueza, da sua angústia. E Jesus preferiu permanecer ao lado de Deus. O lugar que Jesus escolheu foi ao lado de Deus. Qual é o lugar que você e eu escolheremos? Eu escolho estar com Deus. Eu escolho acreditar nas palavras de Jesus e, como está na oração dele, ser salvo por ele, por crer naquilo que os apóstolos deixaram de ensinamento para você e para mim. Escolha este lugar também. Reflita sobre essa palavra. Qual é o lugar que você tem andado? A quem você tem ouvido? Cuidado, porque não é só o inimigo. Nós temos a mania, de jogar toda a culpa nas costas do inimigo. Mas muitas vezes não é só ele. As pessoas nos atacam e o pior, nós mesmos nos sabotamos. Nossas escolhas nos sabotam. Como foi com Acabe. Acabe pode sim, e acredito que sim, se apaixonou por Jezabel, mas ele teve escolhas. Saul decidiu não seguir as orientações de Samuel, o profeta, mas ele teve a sua escolha. O faraó do Egito, que não queria deixar o povo sair do Egito, o povo hebreu sair do Egito, fez a sua escolha. Deus lhe deu só 10 oportunidades de fazer a coisa certa. Mas ele fez as escolhas dele. Você e eu, sabendo disso, continuaremos fazendo as nossas escolhas sem a presença de Deus? Reflita sobre essa palavra. Eu não vou responder. Fique com esta palavra no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados.